Bom dia, meus queridos amigos. Muita luz aí para o dia de cada um de vocês. E mais uma vez, com muita alegria, eu queria compartilhar com você uma reflexão importante na nossa pílula do Evangelho de hoje. Queria conversar com você sobre autoconfiança. É a capacidade de reconhecer em nós mesmos esse potencial divino extraordinário, para criar e conduzir grandes realizações a partir de pequenas coisas. Porque no fundo, se você parar para poder pensar, autoconfiança é isso, né? É você ser capaz de reconhecer a presença de Deus dentro de você, apesar dos defeitos que a gente tem, não é? Apesar das nossas inseguranças, apesar dos nossos limites, e ainda assim não parar, né? Não ceder na caminhada, mesmo perante os reveses. Por quê? Porque a gente tem a certeza de que com essa conexão divina, a gente vai estar cada dia melhor a cada dia que passa. E nós vamos transformando cada dificuldade, cada instante, né, às vezes de insegurança, num combustível do nosso amadurecimento. A autoconfiança é fundamental para a gente construir grandes realizações espirituais, né? E às vezes, talvez as pessoas fiquem pensando que não são capazes de fazer muitas coisas porque focam demais nas suas fraquezas. Por exemplo, como é que você faz? Você, quando se olha no espelho, você presta mais atenção no que você não consegue fazer, nas suas fraquezas, nas suas fragilidades, ou você consegue reconhecer de verdade, né, a porção divina que já existe aí dentro, que cresce a cada dia, que é capaz de fazer coisas muito bonitas apesar das nossas inseguranças? Ah, gente, como é importante construir e retroalimentar essa autoconfiança, apesar de qualquer dificuldade. Olha que interessante. Eu recebi um texto de um amigo muito querido ontem, e eu queria repassar parte desse texto para vocês, porque diz respeito a esse assunto. O nome do texto é Faça Acontecer. Quase não existe diferença visível entre o atleta vencedor e o que chega por último. Ambos possuem o mesmo número de músculos para trabalhar. Ambos jogam com as mesmas regras e usam os equipamentos semelhantes. Porém, o vencedor é o que tem a determinação de vencer, que confia no seu potencial apesar do seu medo. O vencedor é aquele que faz o que é preciso, treina dia após dia, se esforça um pouco mais a cada treino, é capaz de visualizar-se na sua passagem pela linha de chegada à frente dos demais e das suas dificuldades. Portanto, tanto um vencedor quanto um perdedor têm as mesmas características físicas, mas o vencedor tem uma atitude mental completamente diferente. É isso. É isso. Sabe, assim, amigos queridos sabem, né? Eu sempre gostei de estudar muito a vida das pessoas que a humanidade admira, no intuito de procurar aprender um pouco com elas, as biografias. E é incrível perceber que na essência da vida de todos os grandes mestres espirituais e mesmo grandes líderes de várias áreas, de vários segmentos no decorrer da história, gente, não teve uma única pessoa, né? Eu vou colocar Jesus, obviamente, num ponto à parte, né, por ser ele quem era, mas uma pessoa que não passou por grandes e inúmeros conflitos do ponto de vista da sua autoconfiança, de não saber quem era. O Buda só se tornou Buda depois de 30 anos, com todas as dificuldades que possuía. Nós fomos assistir assim, inúmeros processos de Mahatma Gandhi até que ele se despertasse para sua caminhada espiritual de liderança que se tornou. Aí nós vamos avançar no decorrer da história, a história dos santos católicos, né, que nada mais eram do que espíritos como nós, buscando se aperfeiçoar, todos tendo que lutar contra seus medos, seus passados difíceis. Quem não conhece a história de Paulo, de Agostinho, que tiveram que lidar com suas dores, seus problemas, inclusive de autoconfiança. Será que eu sou capaz de seguir uma vida nova? Quando Paulo vê Jesus na estrada para Damasco, poxa, imagina quanta dúvida ele teve que sanar dentro de si, quanta culpa teve que se libertar para seguir adiante. Então, não espere dias perfeitos para você fazer coisas melhores, porque isso é desculpa de preguiçoso, isso é sério. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel tem um capítulo lindo em que ele fala exatamente sobre isso, que o Senhor da vida não espera seres perfeitos para continuar sua obra, espera pessoas de boa vontade, filhos de boa vontade, que reconhecendo as suas imperfeições, não baixam a cabeça apesar delas e seguem passo a passo, rumo a um dia melhor, a uma conquista maior. Então, meus amigos, nesse dia de hoje, fortaleça sua autoconfiança, abrace suas inseguranças, respeite seus limites, mas vá além deles. Acorde a sua semente sagrada, fortaleça a parte em você que já é capaz de fazer coisas lindas,
né, que, por exemplo, já é capaz de fazer ter interesse em ouvir palavras do Evangelho, de trabalhar o Evangelho. Vai saber, até outro dia atrás, nem isso talvez a gente tivesse vontade de fazer, não é? Então, a autoconfiança é um combustível que nasce da consciência de quem nós somos. E fortalecer essa consciência, que nós somos filhos de Deus de uma maneira magnífica, e que a gente vai se espiritualizando, se divinizando, se cristianizando a cada passo dado, a cada amadurecimento, a cada dor que nos fortalece, a cada alegria que nos engrandece, né? A cada ato de humildade que nos faz compreender, né, nosso local de filhos de Deus da natureza divina. E para finalizar, uma frase belíssima de Madre Teresa de Calcutá. Gosto sempre de repeti-la porque para mim é inspiradora. As pessoas falavam que ela era muito pequenininha, era mesmo, ela tinha 1,5 m. É um gigante da alma do espírito, mas 1,5 m, né? E aí ela gostava de brincar quando as pessoas diziam: nossa, amada, é tão difícil, é tão complicado, eu não dou conta, sou tão pequena. E ela falava: ah, meu filho, minha filha, eu sei que eu sou pequena como a gota de um oceano, mas eu tenho consciência que o oceano não teria o seu tamanho todo se não fosse por mim. É isso. Pequenos como gotas que somos, né, do oceano do universo, da criação divina, somos todos fundamentais, porque se não fôssemos, certamente o Pai não nos teria criado. Lembre-se disso da próxima vez que você duvidar aí do seu potencial para resolver um problema, para seguir adiante, ou mesmo para poder ter serenidade, né, para dar o próximo passo. Tá bem? Excelente dia para você, muita, muita luz, e que com certeza a sua luz interior brilhe. Como disse Jesus, deixai brilhar a vossa luz. Até breve.